Olá, amados, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal para continuarmos as nossas reflexões em busca da melhoria espiritual de cada um de nós. Esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo juntos para a gente poder crescer, buscando sempre crescer e melhorar na nossa espiritualidade. E agora nós estamos com uma nova vertente de reflexão em cima destas magníficas mensagens novíssimas, restauradoras, nos trazidas diretamente pelo Cristo nos tempos do fim, conforme Ele prometeu, que essas verdades são o arrebatamento de todos aqueles que tiverem corações sensíveis para ouvir e refletir e aceitar essas verdades e alavancar-se e retirar-se das condições antigas de crenças limitantes nas quais nós fomos educados e trilhamos aí por sucessivas vidas. E agora chegou para nós o grande momento desta grande distribuição de consciência mundial, consciência crística. E a oportunidade está para todos, para bons e maus, para trabalhadores e preguiçosos, para que cada um de nós tomemos as nossas decisões. Antes de continuar a leitura das cartas, iniciando do ponto em que o nosso humano parou, nós vamos deixar mais alguma coisinha aqui do Novo Testamento para a sua reflexão, para situarmos nos pontos em que nós estamos agora ao ler essas cartas, ao meditar sobre essas cartas do Cristo. Vamos aqui então ler o que diz o versículo 18 do capítulo 16 do Apocalipse. Ele fala: e houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E o terremoto aqui disse da verdade pura, cristalina, que de uma forma mundial, como está sendo agora, nunca foi experimentada. Ela veio de uma forma localizada quando Jesus realizou o seu ministério lá na Palestina. Mas agora veio essa verdade de uma forma generalizada, como um relâmpago de leste a oeste, cortando o universo de leste a oeste. Ou seja, uma verdade generalizada que causa uma tremenda reviravolta em todas as crenças nas quais estávamos alicerçados. Então é isso que diz esse capítulo 16, versículo 18. E ainda no Apocalipse, no capítulo 18, do primeiro versículo em diante, ele diz o seguinte: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada do mal, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Lá no versículo 4 ainda desse mesmo capítulo fala assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra em seus juízos. Apocalipse já nos advertia. E esse momento aqui, meu irmão, é esse que o grande anjo, o Espírito Crístico, sobrevoando a terra,
e proclamando que a Babilônia de crenças, de pilares de crenças nas quais estávamos estribados, foram derrubadas, desmistificadas, desacreditadas. E ele nos adverte: sai delas, povo meu. Aqueles que forem sensíveis de ouvido, vai ouvir o Cristo e vai seguir as suas palavras, e será muito feliz e bem abençoado em sua vida espiritual. Agora continuemos então a leitura das cartas, da carta 1, para ser melhor, na página 30, lá no penúltimo parágrafo, quando o Cristo fala assim: minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos da nossa mente, da nossa consciência humana. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Notem bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo construída sobre falsas doutrinas e centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Veja bem então o que ele diz: da mesma forma que os livros de ciência eles ficam defasados em relação ao conhecimento científico mais avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas, centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Notem bem outra vez, a atual crise mundial que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para as suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Ou seja, nasce localizada e depois se espalha.
Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra, e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente. E abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar as velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até você, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal, com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Este é o recado do Cristo para as igrejas. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Olha aí. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas na forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você espera nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada
para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observem bem. Quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva, no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar essas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova e importante questão está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? Quem é você? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta pergunta. Quem é você realmente? Que é respondida em cada nível do seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana, tudo o que eu compreendi durante a minha vida e experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro. Assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e a melhores condições de vida e segurança. Para fazer este trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente, e você deve aceitar, que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registro de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto, depois de meu batismo, e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. E apenas se disse que eu era tentado pelo demônio e que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos.
A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre os meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade. O ministério, aliás, suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que então frequentemente eu me referia a mim como filho do homem? Fiz estas afirmações especialmente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era a de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam. E se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm sido surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles, tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas não relataram minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiavam plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tanto lapso de tempo e de inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenha escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo, diz o Cristo. Portanto, estas cartas vão levar a você minha verdade de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando quanto eles pensavam que entendia o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Amados, são estas fortes verdades que o Cristo vem nos asseverar. Nós que fomos devotados e condicionamos a nossa mente a partir dos dogmas das nossas religiosidades, de boas intenções. Como ele diz aqui nessas cartas, que isso não deve ser criticado, porque era o único meio em que tínhamos para mantermos viva a chama de fé em nosso coração, mesmo que de forma rude, até que ele pudesse vir trazer as chamas verdadeiras, da fé verdadeira,
para restaurar tudo, todas essas crenças que nós temos arraigado em nós. É isso que ele diria, e que ele disse no Novo Testamento, que quando ele viesse, ele faria novas todas as coisas. E este é o grandioso consolo. Consolo que nada mais é do que o grande arrebatamento, o tão sonhado arrebatamento. O terremoto seria tão grande quando chegasse essas verdades que a terra se fenderia em 3 partes. Uma parte que já não aceitaria de pronto, porque não estaria preparado para isso. A outra parte que ficaria em cima do muro, acreditando nela, mas com o pé lá nos dogmas, os pés lá no dogma, um numa canoa e no outro no outro. Como disse Jesus, uma posição difícil de se estar e perigosa. E uma terceira parte dos sensíveis espiritualmente falando, que são capazes de discernir pela voz interior a verdade desse diálogo, porque não há como ler umas palavras dessas, porque esse diálogo, principalmente quando lido no sistema de meditação que o Cristo pede, que antes de lermos essas cartas, nós aquietamos a nossa mente, o nosso espírito, o nosso pensamento, com uma breve meditação, respirações profundas, de forma que a nossa corrente sanguínea se acalme, os nossos nervos se relaxam, para depois nós começarmos a leitura, para a gente beber o espírito da palavra, sob pena dessas mesmas cartas aqui, ganharem a mesma pecha que as Escrituras ganharam, virarem crenças, como disse o Cristo. Que elas não virem crenças, mas que elas sirvam de alavancas para nos elevar espiritualmente nesse nosso grandioso projeto de evolução espiritual, alcançando o reino dos céus já aqui na terra. Era estas palavras que a gente tinha para hoje e a leitura que nós propusemos fazer. E nós paramos aqui para aqueles que estiverem acompanhando na página 35 do livro, cujo título seguinte vai ser O Meu Lugar na História, tá? Palavras do Cristo Consolador, e que esteja sempre caladas profundamente em seu coração. Que os senhores meditem e durmam pensando nessas palavras, e Ele virá restaurando tudo em seu coração, para atingirmos a plenitude espiritual que tanto almejamos. Amém.